Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Placa R19, velocidade máxima permitida. Você sabe até onde é a atuação dessa placa? Se você passar, por exemplo, aí por uma placa de 70 por hora, a atuação dessa placa é até onde? A resposta logo após a vinheta. Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Estão trazendo aí mais um tema importante, que é a placa de regulamentação R19, placa de velocidade máxima permitida. Até onde é permitido a cobrança da velocidade. Meu nome é Aurivaldo, esse é o canal Mais Que Trânsito. Peço aí, aproveitando, que você dê uma curtida aí. E para quem não é inscrito, que se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Então vamos lá, depressa que interessa, gente boa. Então tá aí. Até onde sigo esta placa? Velocidade máxima permitida, placa R19. Então tá aí a placa R19. E aí a pergunta, até onde que eu sigo esta placa? Então tá aqui a placa R19, velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Então esses veículos que passaram por essa placa aqui, até onde eles vão seguindo esta placa? Vamos lá, essas e outras perguntas. Vamos lá responder. O regulamento de sinalização viária, que foi regulamentado aí a partir da resolução número 973 do CONTRAN de 2022, trata aí sobre esse assunto. Então a gente vai detalhar aqui o que trata essa resolução e bem como o que diz o CTB acerca da velocidade máxima permitida e até onde você deve cumprir ou seguir a velocidade regulamentada aí na placa. Então tá aí, resolução do CONTRAN número 973 de 2022, que trata aí sobre o regulamento de sinalização viária, Manual Brasileiro de Sinalização Vertical de Regulamentação, as sinalizações através das placas. Então tá aí. Refere-se ao sinal que determina a velocidade máxima regulamentada para pista ou faixa. Então, para toda a pista ou para algumas faixas em específico. Velocidade máxima permitida, aqui a placa, o código R19, aqui é essa placa, que é só um exemplo, ela pode estar em outros valores de velocidade. O significado: regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. Então tá aqui de cara a resposta para você, uma das respostas, na verdade, né? Então, o significado dessa placa: regulamenta o limite máximo de velocidade, até quanto você pode desenvolver no seu veículo de velocidade, em que o veículo pode circular na pista ou na faixa, válido a partir do ponto onde o sinal ele é colocado. Então tá aí, a gente já traz uma das respostas, né, que a placa de regulamentação de velocidade, ela passa a valer a partir dela, dali para frente. Mas dali para frente até onde? Então vamos aí, continua acompanhando aí na tela. A partir da placa está aqui, a partir dela que nós acabamos de falar. Existe uma tabela, que é a tabela 3, que está nesse manual de sinalização de regulamentação, quando ele fala sobre as placas de velocidade, que traz as seguintes disposições. Se você está trafegando em uma via urbana, e nessa sua via urbana a velocidade ela é igual ou inferior a 80 km por hora, então você percebe aí na via que você está no centro urbano. Então, se você tiver até 80 por hora, você vai ter que encontrar a cada 1 km uma placa R19. E se você estiver numa via urbana e a velocidade for acima de 80 por hora, nessa via urbana, você vai encontrar uma placa de regulamentação a cada 2 km. Então, isso é o que estabelece o manual. Se você estiver em uma via rural, e você passa por uma placa de velocidade, se essa velocidade for até 80 por hora, significa que a cada 10 km tem que ter uma placa de velocidade máxima permitida. Se você está em uma rodovia e trafegando a 110 km por hora, por exemplo, que é superior a 80, você tem que encontrar uma placa de velocidade a cada 15 km rodados. Então tá aqui o manual de sinalização de regulamentação, trazendo aí algumas terminações técnicas para os engenheiros e também para os usuários das vias que precisam situar acerca das placas. Passei por uma placa aqui agora, onde é que eu vou encontrar a próxima placa? Se você está no centro urbano, depois de 1 km rodado, você vai encontrar uma placa, se você estiver até 80 por hora.
Se essa via tiver uma placa de 90, 100 ou de 110, você vai encontrar a cada 2 km uma placa. Isso nos centros urbanos. Agora, se você estiver em uma rodovia e a velocidade lá for até 80 a cada 10 km, e se a velocidade for acima de 80 a cada 15 km. Então tá aí mais uma disposição aí do código. E se porventura você entrou em uma via e nessa via você não encontrou placa nenhuma, ou então se você passou por uma placa de 80 por hora ou de 70 por hora, independentemente da velocidade, né? Você está no centro urbano e tal, você passou por uma placa de velocidade de regulamentação, passou 1 km, passou 2 km, passou 3 km e você não encontrou mais placa nenhuma. E agora o que é que você segue? Vamos lá ver o que é que a norma diz, o que acontece com a gente. Vamos lá ver. Então tá aqui. Vias sem sinalização. O que diz o CTB sobre essas vias sem sinalização? Artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, a que seria a placa, obedecidas suas características técnicas e as condições de tráfego. E aqui agora o parágrafo primeiro, ele fala sobre a questão da ausência da sinalização. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de. Então tá aqui a regulamentação que o código fala sobre quando você transita com uma via e não encontra mais placa de regulamentação de velocidade. Qual deve ser o comportamento desse condutor até para evitar um acidente. Então tá aí. Sem sinalização nas vias urbanas. Então o que o código fala sobre condutores que trafegam em vias urbanas sem sinalização. E aí tem aqui, vias urbanas de trânsito rápido. Então você está aí trafegando em uma via como esse modelo aqui da foto, você vê que é uma via bloqueada, não tem semáforo, não tem acesso direto aos lotes lindeiros, é uma via livre. Então se você está trafegando em uma via de trânsito rápido e você não encontra placa nenhuma de velocidade, o máximo que você pode trafegar é 80 km por hora. Então você entrou em uma via como essa aqui, você percebe que é uma via bloqueada, tem muro de um lado, é bloqueada do outro, não tem semáforo, é uma via com várias faixas. Então entrou em uma via de trânsito rápido, você identificou que é uma via de trânsito rápido, o máximo de velocidade que você pode desenvolver é 80 km por hora. Aí é uma velocidade de segurança estabelecida aí pelo CTB e que deve ser aplicada pelo cidadão ao transitar por essa via e não encontrar placa de velocidade. Próxima. Se você está em uma via urbana, e essa via urbana, ela é uma via arterial. Então, são vias arteriais. Então, você entrou aí em uma via urbana, em uma via arterial, e não viu placa nenhuma de velocidade. Até quanto você pode desenvolver de velocidade? Então, tá aqui. Via arterial é uma via de grande porte, que liga regiões da cidade. Geralmente, essa via arterial ela é controlada por semáforo e ela pode ter faixa de pedestre. Então, por essa característica, você identifica que ela é uma via arterial. Então, você chegou aí em uma cidade que você não conhece, então você está trafegando em uma via de grande porte, com várias faixas, você percebeu que essa via ela tem semáforo, essa via ela tem faixa de pedestre, só que essa via não tem uma das coisas que seria até muito importante, que é a placa de velocidade. Não tem placa de velocidade, então o máximo que você pode desenvolver no seu veículo, aí, no seu carro, na sua moto, no seu ônibus, é 60 km horários. Um outro exemplo é uma via coletora. Então você está aí no centro urbano e você está trafegando em uma via coletora. Professor, o que é uma via coletora? São vias destinadas a interceptar, coletar e distribuir o tráfego de veículos. Então você entrou em uma via coletora em uma cidade e essa via ela não tem placa de regulamentação, placa de velocidade, então o máximo que você pode ir é 40 km por hora. E agora você entrou em uma via local. Estou aqui numa via de acesso a áreas restritas. Essas vias de bairro ou essas vias pequenas que dão acesso a algum lugar pré-definido ou essas vias próximas de bairros pequenos. Então são vias locais. O máximo que você pode desenvolver é 30 km por hora, se não tiver placa de velocidade. Eu entrei aqui em uma via local, pelas características, eu vi que é uma via local, só que tem uma placa aqui de 50 por hora. Eu desenvolvo até quanto? Até 30 ou até 50? Se na placa está 50, vai até 50. Se não tem placa, aí você vai até 30. Vamos lá, agora partindo para as vias rurais. Nas vias rurais, nós temos aí alguns modelos. Inclusive, teve até uma mudança recente, que é na Lei 14.440,
que ela traz aí uma mudança, ela acrescenta um tipo de veículo a essas vias onde não tem placas de velocidade. E a gente vai ver aqui, através desse slide aí, qual foi essa mudança que teve aí com a Lei 14.440 de 2022, fresquinha aí. Nas rodovias de pista dupla, porque essa rodovia ela tem duas pistas. Aqui é uma pista e aqui é outra pista. Então perceba que tem um canteiro central, ó. O canteiro central divide as duas pistas. Então aqui é uma pista e aqui é outra pista. Só um adendo rapidinho. Isso tudo aqui, ó, é uma via. Isso tudo aqui é uma via. Isso aqui é uma pista. E isso aqui, ó, é uma faixa, aqui é outra faixa, aqui é outra faixa e aqui é outra faixa. Só trazendo aí para vocês recordarem aí como é que o que a gente entende por via, por pista, por faixa, só para a gente dar uma relembrada aí. Só lembrando novamente, isso aqui tudo é uma via, nós chamamos de via. Cada parte dessa aqui, ó, é uma pista. Então aqui é uma via com duas pistas. E nessa via nós temos 4 faixas aqui, uma faixa, 2, 3, 4 faixas. Então, só para a gente relembrar. Então nós temos aqui uma rodovia de pista dupla. Então nós temos aqui duas pistas. Então se você entra aí em uma rodovia e nessa rodovia você não identificou placa nenhuma de velocidade. Então até quanto você pode desenvolver de velocidade nessa rodovia? Até 110 km por hora. Então tá aqui, ó. Você está com um automóvel, ou você está com uma caminhoneta, ou você está com caminhonete, ou você está com motocicleta. Se você tiver com um desses 4 veículos, o máximo que você pode desenvolver é 110 por hora. Se não tiver placa de velocidade. Se tiver placa, obedece a placa. Não tem placa, o máximo que você pode ir é 110. Ou então, se você tiver com outro veículo, com os demais veículos, o máximo que você pode ir é 90 por hora. Exemplo de demais veículos: ônibus, micro-ônibus, caminhão, carreta, bitrem, tritrem, tremião. O que não tiver escrito aqui em cima entra em 90 km por hora. Vamos lá ver mais um exemplo. Sem sinalização em rodovia de pista simples. Rodovia de pista simples. Então tá aqui, ó. Na foto aqui do lado nós temos aqui uma rodovia. Então só salientando novamente aquela explicação anterior. Isso tudo aqui, ó, é uma via. Aqui é uma pista só. E aqui nós temos duas faixas. Uma faixa, duas faixas. Só que elas são em sentido contrário, mas elas são faixas, tranquilo? Então, só repetindo. Daqui até aqui, ó, é via. Aqui nós temos uma pista só. E aqui nós temos duas faixas. Uma faixa, duas faixas. Só que elas estão em sentido contrário. Logo, esta rodovia aqui, ela é de pista simples. Então, só voltando lá, com relação à velocidade. Você entrou com esse Gol quadrado aqui, ó, esse lindão. Você entrou nessa rodovia e você já percorreu 3, 4, 20, 30 km, não passou por placa de velocidade nenhuma. Se você está em uma rodovia de pista simples, você não encontrou placa de velocidade e você está com um automóvel, o máximo que você pode ir é 100 km por hora. Ou se você tiver com uma caminhoneta, se você tiver com uma caminhonete e se você tiver com uma motocicleta. Se você tiver com um desses 4 tipos de veículo, o máximo que você pode ir é 100 por hora. Para os demais veículos, 90 km por hora. Quais são os demais veículos? Ônibus, micro-ônibus, caminhão, bitrem, tritrem. Todos esses veículos entram em 90 km por hora. E a mudança, a alteração que teve foi com relação às caminhonetes, que o Código de Trânsito Brasileiro ele não trazia especificações para caminhonetes, tanto nas rodovias de pista dupla, quanto nas rodovias de pista simples. E aí foi acrescentado a caminhonete, agora em 2022, ao Código de Trânsito Brasileiro, nas rodovias de pista dupla e nas rodovias de pista simples. Agora, se você entrou em uma estrada, o que é uma estrada? É uma via rural sem pavimentação. Você entrou nessa estrada e você não encontrou placa nenhuma de velocidade, o máximo que você pode ir é 60 km por hora para todos os veículos. Então tá aí. Velocidade máxima permitida para a via, até onde eu posso ir se tem placa ou até quanto eu posso ir se não tem placa. Fica aí mais um vídeo.
Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite os próximos vídeos. Aquele abraço, gente boa, fui, até a próxima.